Olá, boa tarde. Neste sábado, 23 de abril, é o Dia Nacional da Educação de Surdos. O Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. A Política Nacional de Educação Especial prevê a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em classes e instituições especializadas. A discussão já chegou ao Supremo Tribunal Federal. A educação especial e inclusiva no Brasil é um dos assuntos do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Rede Sustentabilidade entra com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro, que concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira. Google e Tribunal Superior Eleitoral lançam painel com informações sobre o título de eleitor. A iniciativa foi tomada depois que o Google percebeu o crescimento do interesse por assuntos eleitorais. E ainda, Conselho Nacional de Justiça aprova a criação do Portal de Serviços do Poder Judiciário. O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão do decreto presidencial que concedeu perdão ao deputado federal Daniel Silveira. O parlamentar foi condenado nessa semana pelo Supremo por ataques a instituições democráticas. Na ação protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal, a Rede Sustentabilidade pede a concessão de liminar para suspender o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que deu perdão da pena ao deputado federal Daniel Silveira. Caso o pedido não seja aceito, o partido pede o reconhecimento da inelegibilidade do parlamentar. Segundo a rede, o decreto presidencial deve ser considerado nulo porque concedeu graça constitucional a indivíduo que ainda não foi condenado por decisão judicial transitada em julgado. E não havendo decisão condenatória transitada em julgado, não há que se falar em efeito da punibilidade penal a serem objeto de graça constitucional. A graça decretada por Bolsonaro é um perdão individual, concedido exclusivamente pelo presidente da República para extinguir ou reduzir uma pena imposta pela Justiça. Ela é proibida apenas para crimes de tortura, tráfico de drogas e práticas hediondas, como homicídio e estupro, por exemplo. O deputado Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a instituições e a ministros do STF. Ele também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que concede perdão à pena de Silveira. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre o caso. Segundo a OAB, a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais vai analisar com urgência o decreto de graça, editado pelo Poder Executivo. O parecer da comissão, quando concluído, vai ser submetido a plenário da Ordem. Bom, agora no início da tarde, o PDT também entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o perdão ao deputado federal Daniel Silveira. O partido alega que a medida fere os preceitos constitucionais da separação dos poderes, do devido processo legal, da moralidade administrativa, na vertente do desvio de finalidade e da impessoalidade. O Conselho Nacional de Justiça vai instituir uma ferramenta no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento para facilitar a adoção de crianças e adolescentes que tenham grupos de irmãos com idade avançada ou com problemas de saúde. A ideia é reduzir a longa fila para adotar no Brasil. Para cada criança que está pronta para adoção, existem cerca de 8 famílias disponíveis. Mas por que esses menores ainda continuam nos abrigos? A resposta é simples. As exigências tornam o processo mais demorado. Os pretendentes normalmente querem crianças pequenas, sem irmãos e saudáveis. Contrário a esses critérios, o casal Alan e Wilson adotaram o pequeno Leandro, hoje com 3 anos. O menino nasceu sem o fêmur e precisa de uma prótese para poder se locomover. Se as pessoas nascem como nascem, é porque assim Deus o permitiu.
Então eu falei, não vou ser eu a criar esse limitador nas minhas escolhas, inclusive para uma pessoa. Que é a coisa mais estranha do mundo é você determinar, olha só, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, em função de uma coisa que é física e que está muito mais, essas limitações que existem, elas estão muito mais na cabeça das pessoas que vão adotar do que propriamente na limitação que eventualmente a criança possa ter. Todo mundo deveria reconsiderar isso. Talvez é um pouco difícil, porque é isso, né? Nem todo mundo está preparado para tudo. Mas acho que é importante isso, saber avaliar e, será que não cabe isso na minha vida? Né? Porque é uma oportunidade que você vai dar para alguém se desenvolver, para alguém crescer e ser socialmente inserido de uma forma humana, de uma forma como todo mundo deveria ser inserido, né? Para estimular a adoção de crianças com problemas de saúde, grupos de irmãos e até mais velhas, o Conselho Nacional de Justiça vai instituir uma ferramenta chamada de busca ativa no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A plataforma vai promover o encontro entre pretendentes habilitados e essas crianças e adolescentes que tiveram esgotadas todas as possibilidades de buscas nacionais e internacionais de pretendentes compatíveis com o perfil. A chamada busca ativa vai viabilizar aos pretendentes o acesso às seguintes informações: nome, idade, estado, fotografia e um vídeo curto com depoimento pessoal do menor. Se houver interesse na aproximação, quem for adotar vai poder enviar uma manifestação por meio do Sistema Nacional da Adoção. A ideia é inverter a lógica de que a adoção parte de um adulto que deseja ser pai ou mãe e passa a focar na necessidade efetiva e afetiva da criança ou adolescente. O Conselho Nacional de Justiça aprovou a criação do Portal de Serviços do Poder Judiciário. A plataforma vai concentrar as funcionalidades que hoje estão disponíveis nos portais dos tribunais e nos sistemas de tramitação eletrônica de processos. O portal de serviços vai permitir que advogados, promotores e defensores públicos consultem em um único endereço eletrônico o andamento de processos e comunicações processuais. Eles também vão poder peticionar em ações judiciais. Além da integração, a previsão é reduzir a quantidade de sistemas utilizados pelo Poder Judiciário no país. O número deve cair de 55 para 14. O acesso vai ser a partir de um login único, integrado à plataforma gov.br. O espaço virtual que vai hospedar o portal é a Plataforma Digital do Poder Judiciário, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça em 2020, que faz parte do Programa Justiça 4.0, parceria do CNJ com o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Veja a seguir, o acesso de pessoas com deficiência auditiva à educação é o assunto da nossa entrevista de hoje com o especialista em direito educacional, Henrique de Melo Franco. Eu volto em instantes. Meus parabéns a toda a equipe da TV Justiça. Que vocês continuem nesse firme propósito de dar transparência dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e também de transformar o juridiquês em uma linguagem fácil, didática e acessível ao cidadão comum. A Justiça do Rio de Janeiro determinou na noite desta quinta-feira medidas para garantir mais segurança para crianças e adolescentes durante os desfiles e no entorno da Marquês de Sapucaí. A decisão foi publicada após um acidente envolvendo uma menina de 11 anos e atendeu um pedido do Ministério Público. Para a promotoria, os desfiles da quarta-feira violaram normas de segurança. Bom, a garota de 11 anos, ela ficou com as pernas presas entre um poste e o carro alegórico. A menina foi socorrida no posto de saúde do Sambódromo e depois levada ao hospital, onde passou por cirurgia e teve uma das pernas amputadas. O estado de saúde dela é considerado muito grave.
Amanhã, dia 23 de abril, é o Dia Nacional da Educação de Surdos. O Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. O acesso delas à educação é um direito constitucional e essa discussão já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Desde criança, Natália Basílio dribla as dificuldades impostas pela surdez profunda e pela baixa visão. Primeiro, ela foi matriculada em uma escola particular, mas não conseguiu ser alfabetizada. Depois, em uma escola pública e com monitoria específica para deficientes auditivos, ela aprendeu a ler e a escrever. Hoje, aos 27 anos, Natália continua os estudos e conta com o apoio da intérprete Marcele Góes. Ela está prestes a se formar em letras pela Universidade de Brasília. Ufa! Que alívio! Era um sonho dela no futuro fazer um mestrado, doutorado, trabalhar na profissão de professora, vai ensinar para surdos ou para surdos e ouvintes ou surdos cegos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 5% da população brasileira é composta por surdos, ou seja, mais de 10 milhões de cidadãos. A inclusão deles e de pessoas com outros tipos de deficiência é um tema recorrente que já tem sido debatido pelos tribunais, principalmente depois que foi instituída em 2020 a nova Política Nacional de Educação Especial por meio de um decreto presidencial. A medida prevê a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em classes e instituições especializadas e não mais em conjunto com os demais alunos. Partidos políticos entraram com ações no Supremo Tribunal Federal contra a mudança. O relator do caso é o ministro Dias Toffoli, que já convocou uma audiência pública para discutir o tema. Ressalto que na seleção dos habilitados e na montagem da programação, buscamos prestigiar as diferentes abordagens do tema, conferindo a todas elas um espaço adequado de exposição a partir das falas de diferentes expositores. O assunto é complexo e divide opiniões. Está cientificamente provado por diversos estudos acadêmicos, os quais não dá tempo de relatar nesse curto espaço de tempo que temos. A educação inclusiva vigente priva o direito linguístico dos surdos e o espaço linguístico acessível aos surdos em turmas que são constituídas de estudantes surdos rodeados de uma média de 30 estudantes não surdos para a preservação da segunda língua nacional, a Libras, além da primeira língua, a língua portuguesa. Devemos seguir princípios que são de extrema relevância. Por exemplo, primeiro, todas as crianças devem ter o mesmo acesso à educação. Segundo, crianças aprendem melhor quando aprendem juntas, como é o caso dos surdos. Terceiro, a diversidade deve ser conhecida e celebrada. E quarto, oportunidades para participação com igualdade devem ser aumentadas. Bom, e para repercutir o assunto, agora eu converso ao vivo pela internet com o especialista em Direito Educacional e integrante da Comissão de Direito Educacional da OAB-DF, Henrique de Mello Franco. Olá, Henrique, seja bem-vindo, boa tarde para você. Bom, eu queria que você falasse primeiro sobre os avanços em torno dessa educação inclusiva, em torno do ensino para as pessoas que têm deficiência auditiva. Olá, boa tarde. Bom, os avanços na área do direito, eles já vêm de muitos séculos e muitas décadas, inclusive na área de pessoas com deficiências e também das pessoas especificamente com problemas auditivos. Então, temos a legislação, que é o decreto de 2020, mas que ele já vem em linha com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, e outras legislações da década de 80 e 90. Eu acho que o reconhecimento também, né, de que é um direito, é um passo muito importante, né, Henrique? Exato. Antes
de verificar qual a melhor maneira de tratar uma pessoa necessitada é reconhecer que essa pessoa necessitada existe, né? Então, a existência dela é o primeiro passo, o merecimento dela quanto ao atendimento também faz parte, e só, finalmente, debates instrumentais de como realizar o melhor atendimento. O debate realmente, o assunto é muito complexo, já chegou ao Supremo Tribunal Federal, tivemos audiência pública sobre o ensino inclusivo. Quando a gente fala em pessoas com problemas auditivos ou as pessoas surdas, o assunto se torna mais complexo ainda, mas em linhas gerais, quais são os principais gargalos no que se refere à efetivação desse direito, à legislação vigente no país, Henrique? Muito bem. Eu tenho a impressão que o principal gargalo não está na existência de legislação. Nós já temos muitas normas bastante razoáveis na área de ensino, por exemplo, desde, no mínimo, a Lei de Diretrizes e Bases, do meio da década de 90, já trata especificamente do atendimento das pessoas com qualquer deficiência, inclusive deficiências auditivas. Então, em termos de legislação, me parece que o Brasil está bem. O gargalo é a efetivação, mãos à obra, né? É colocar em prática todos esses ideais que já estão bem descritos na legislação. Você é da Comissão de Educação da OAB-DF aqui. Na sua avaliação, essas pessoas precisam ser incluídas na escola tradicional, na escola normal, ou você defende ali um certo apartheid, digamos assim, entre aspas, para que as pessoas possam ter um acesso melhor, mais facilitado? O nosso entendimento é que no Brasil só existem dois tipos de escolas. As escolas comuns, que têm a obrigação de atender os alunos com necessidades especiais, que são pessoas com deficiências, então são as escolas comuns que devem fazer adaptações, e as escolas especializadas. Essas últimas são para os casos extremos, em que um aluno até poderia ser atendido por uma escola comum com as adaptações, mas ele estaria melhor atendido, com maior qualidade, com melhor desenvolvimento, numa escola especializada. Então, são dois tipos de escolas em que a escolha cabe à família daquele estudante. Como é que você avalia essa discussão em torno do decreto do governo para a instituição de uma política nova nessa área? Eu tenho a impressão que o decreto do governo está correto, está alinhado à legislação que já existia, que trata da satisfação do que os principais interessados precisam, que são as pessoas com deficiência. Para a grande maioria desses interessados, as escolas comuns com adaptações vão bastar. E para uma pequena minoria, para os casos realmente extremos, as escolas especializadas é que atenderão melhor. Henrique, tanta coisa para abordar ainda, o tema realmente é complexo e tem tantas outras questões, mas vai ficar para a próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua participação hoje, viu? E fica aí a reflexão também para essa data de amanhã, a reflexão para o engajamento de toda a sociedade também, né? Na empatia a essas pessoas. Muito obrigada, viu? Perfeito, disponha sempre. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Google e Tribunal Superior Eleitoral lançam um painel com informações sobre o título de eleitor. Os detalhes desse painel e outros assuntos daqui a pouquinho. Voltamos já. Parabéns à TV Justiça pelos seus 20 anos. Tenho acompanhado e tenho participado durante esses 20 anos de atuação da TV Justiça e certamente ela tem contribuído para que as pessoas tenham mais cidadania e que tenham mais também acesso aos seus direitos e garantias fundamentais. A TV Justiça é fundamental para promover o acesso à justiça no Brasil. O Google e
e o Tribunal Superior Eleitoral lançaram um painel com informações sobre o título de eleitor. O buscador mostra respostas para dúvidas sobre questões como registro eleitoral e prazos, além de documentos para tirar o título. Como tirar o título de eleitor? Recentemente, essa foi uma das 20 questões mais buscadas pelos brasileiros no Google. Para melhorar a experiência do usuário, o buscador lançou um painel sobre as eleições em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. Se você digitar palavras-chave relacionadas ao título de eleitor na busca, vai receber informações sobre como tirar o título, prazo final para transferir ou regularizar o título para as eleições 2022, como consultar o local de votação e muito mais. A iniciativa foi tomada depois que o Google percebeu o crescimento do interesse por assuntos eleitorais. Em 2022, a busca por título de eleitor cresceu mais de 292% em comparação com o mesmo período de 2014. Ao comparar com o ano de 2018, o aumento foi de 89%. Já para a sigla TSE, o crescimento nas buscas foi de 157% com relação a 2014 e de 37% em comparação com 2018. A medida faz parte da parceria entre Google e Tribunal Superior Eleitoral, reforçada com um programa de enfrentamento à desinformação. Brasília completou 62 anos nessa quinta-feira. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça está com uma exposição em homenagem à cidade. É aberta ao público, confira. Comemorando mais um aniversário da construção da capital federal, o Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça está aberto para visitação pública com a exposição Brasília 60 anos de Céu e Luz, do artista plástico Fernando Rabuja. As obras representam o contraste da arquitetura de Oscar Niemeyer com a vida diária de quem mora na cidade. Eu queria justamente pegar assim, a essência do clima da cidade, né? Os espaços vazios, o número de carros, às vezes, né, que é excessivo. E, às vezes, a gente está também com um asfalto, muito asfalto, e também do lado tem um parque, né? A gente tem bairros aqui que parecem uns bosques, né? Então, era esse tipo de climatação que eu queria mostrar nas pinturas. O artista plástico destaca ainda uma das características mais marcantes de Brasília. O céu. Definitivamente é o céu, porque é dali que a gente tem toda a beleza do Planalto, né? Porque o Planalto Central ele é muito reto às vezes, e o céu acaba dando para a gente uma composição mais interessante do que só o branco dos edifícios e a plenitude do Planalto. A exposição retrata, por meio de aquarelas, os encantos da cidade cercada por belezas naturais e arquitetônicas. As obras se destacam pelo olhar diferenciado dos conhecidos cantos da cidade, sob uma perspectiva que valoriza e realça as cores e o céu de Brasília, além dos impactos visuais marcantes causados por períodos bem definidos de seca e chuva na capital. O Espaço Cultural do STJ reabriu as portas para as visitações presenciais, cumprindo todas as medidas sanitárias orientadas pela Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Tribunal. É necessário apresentar o comprovante de vacina contra a Covid-19 com pelo menos 2 doses ou a dose única. E as visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até às 7 da noite, até o dia 20 de maio. Eu gostei muito da ilustração dele, do movimento com aquarela. Realmente eu não tinha pensado nessa forma de pintar, achei bem interessante. E foi assim, uma ilustração bem cotidiana mesmo. Você percebe ali os carros em movimento, as pessoas circulando. Achei bem sensível da parte dele. Ele me relatou que leva a mochila nas costas e pinta onde ele está. Então isso demonstra uma habilidade muito grande do artista, né? Fiquei impressionada com a obra dele. E quem preferir acompanhar a exposição virtualmente, é só acessar o Flickr do STJ e clicar na aba Exposições. E no ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira, o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar conhecimento a você, como o advogado Isley Dutra. Foi com muita alegria que recebemos o convite para participar desta homenagem aos 20 anos da TV Justiça, né? Já se passaram mais de 10 anos desde que tivemos
a primeira oportunidade de contribuir com os trabalhos, né? Até então éramos meros espectadores, meros admiradores desse trabalho sério, que muito agrega, que muito conteúdo nos traz, né? E aí de lá para cá foram diversas oportunidades que tivemos de participar dos trabalhos, participar das matérias, das pautas, enfim. Lá se vão mais de 10 anos. E a gente termina hoje por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Finalizamos o jornal com imagens da Praça dos Três Poderes, imagens dos nossos cinegrafistas Harry Góes e Paula Almeida. Dia de sol forte, bonito em Brasília. Ótimo fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.